Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, acreditem, toca num dos bens mais importantes que podemos ter, a nossa propriedade. Vamos falar de atos nulos, uma ameaça que muitas vezes é silenciosa, mas que pode literalmente invalidar por completo os direitos sobre um imóvel. Pensem nisto por um momento. Imaginem que compram um terreno, investem dinheiro, tempo, talvez até construam a casa com que sempre sonharam, só para, anos mais tarde, virem a descobrir que o ato de compra ou a divisão que deu origem àquele terreno nunca foi legalmente válido. Parece um pesadelo, não é? Pois bem, é um risco muito real. E vamos perceber exatamente porquê. Muito bem, vamos então aprofundar este risco do chamado ato nulo. Primeiro que tudo, é fundamental perceber a ameaça. O que é, afinal, um ato nulo? E por que é que representa um perigo tão grande? A definição é honestamente, brutalmente clara e está lá, preto no branco, no artigo 66 do regime jurídico do cadastro predial. Um ato nulo não é uma coisa que se possa corrigir ou emendar. Não. Para a lei, ele simplesmente nunca aconteceu. E o que é que isto significa na prática? Significa que qualquer negócio ou alteração a um prédio feito em violação da lei é inválido. Ponto final. E esta citação do novo regime jurídico do cadastro predial é demolidora. O artigo 66 não podia ser mais explícito. Qualquer ato, qualquer negócio, qualquer operação que muda a forma de um prédio que está no cadastro, sem seguir as novas regras, é nulo. Reparem, não é anulável, não é irregular, é nulo. É como se nunca tivesse acontecido. E atenção, isto não se limita a uma única lei. Este princípio da nulidade atravessa várias das leis mais importantes do nosso ordenamento do território. E não estamos a falar de uma única lei, de todo. É um mosaico que vai desde o Código Civil ao regime jurídico da urbanização, o famoso RJUE, passa pelos regulamentos de cada município, os PDM, e ainda temos que ter em conta restrições como a Reserva Agrícola ou a Reserva Ecológica Nacional. Cada uma destas leis tem uma palavra a dizer e juntas criam uma teia de regras muito complexa. E para ajudar à festa, a própria base histórica do nosso registro de propriedade já era incompleta. O antigo cadastro geométrico, por exemplo, focava-se sobretudo nos terrenos rústicos e, mesmo assim, nunca foi aplicado a todo o país. Ou seja, logo à partida já tínhamos falhas de informação que se foram arrastando no tempo. É a pergunta que muitos fazem, não é? Como é que um simples pedaço de terra, que às vezes está na família há várias gerações, se transforma de repente num autêntico pesadelo jurídico, cheio de problemas que parecem não ter fim? Bem, a resposta está, na verdade, numa espécie de tempestade perfeita. É um emaranhado de leis, já com muitas décadas, de práticas que se foram instalando e que nem sempre eram as mais corretas e, claro, um sistema de cadastro que simplesmente parou no tempo. Vamos lá desmontar isto, peça por peça. Para percebermos a raiz do problema, temos de recuar um bocadinho no tempo. A ideia de que não se pode andar a dividir os terrenos rústicos à vontade não é de agora. Pelo contrário, é um princípio muito antigo, pensado para proteger a nossa agricultura. E olhem bem para esta cronologia. A preocupação já vem de 1929. Foi aí que as primeiras leis tentaram pôr um travão ao fracionamento excessivo. Depois, o Código Civil de 1966 veio dar ainda mais força a esta ideia e, em 1970, finalmente meteram-se números na equação com a definição de áreas mínimas. Ou seja, isto não é nenhuma regra nova, é uma preocupação com quase um século. E aqui está, preto no branco, o artigo 1376 do Código Civil não podia ser mais claro. O objetivo sempre foi garantir que os terrenos agrícolas não fossem divididos em bocadinhos tão pequenos que deixassem de ter qualquer viabilidade económica. É, no fundo, a regra de ouro de todo este sistema. E essa tal superfície mínima tem um nome que temos de fixar: Unidade de Cultura, a UMC. Pensem nela como a peça fundamental deste puzzle. Para que um terreno rústico seja considerado viável, tem de ter, no mínimo, a área de uma UMC. E atenção, essa área varia de zona para zona do país. E este mapa ilustra o ponto na perfeição. Vejam bem, cada um destes polígonos a vermelho é um prédio, uma unidade legal. Tentar dividir uma destas áreas sem respeitar a tal unidade de cultura da zona é exatamente o tipo de ato que a lei quer impedir. É, no fundo, uma proteção contra a fragmentação desordenada da nossa propriedade rústica. Certo. Então a pergunta de 1 milhão de euros é: que tipo de erros, que tipo de violações é que podem levar a este resultado que é francamente catastrófico? Vamos olhar para alguns exemplos bem concretos para ver como é que isto acontece no terreno.
E este pequeno excerto de um parecer jurídico é absolutamente fundamental. Deixa bem claro que qualquer operação, como por exemplo um destaque de uma parcela para construção, não é um ato arbitrário. Tem de cumprir de forma rigorosa com os planos que estão em vigor, principalmente o Plano Diretor Municipal, o famoso PDM. O PDM, no fundo, é a lei local do ordenamento do território. E aqui a diferença não podia ser mais clara. Do lado esquerdo, temos um destaque legal que respeita as regras de área do PDM e resulta numa propriedade segura. À direita, o cenário oposto. Ao criar-se uma parcela mais pequena do que aquilo que é permitido, o ato é nulo. A consequência, a parcela, para todos os efeitos legais, não existe. Não pode ser vendida, não pode ser construída, é um beco sem saída. E aqui está um resumo dos culpados mais comuns. Os clássicos são, sem dúvida, os fracionamentos e os destaques de terrenos que violam as regras do PDM. Mas a lista não fica por aqui, nem pensar. Temos anexações que ignoram as regras, operações urbanísticas que invadem os prédios vizinhos por desrespeito dos limites e, claro, qualquer tipo de intervenção em áreas protegidas como a RAM ou a REN. Todos estes atos têm uma coisa em comum. A consequência é a nulidade. Então, a pergunta óbvia é, se a lei é tão antiga e tão clara, o que é que correu assim tão mal? O que correu mal foi o fosso gigantesco que se abriu entre a lei, o que estava no papel, e a prática no terreno, alimentada durante décadas pela pressão imobiliária e pela necessidade de fazer partilhas. E o problema é exatamente este. De um lado, temos os documentos, as escrituras, os registros antigos, muitas vezes com descrições vagas e imprecisas. Do outro lado, temos a realidade, o que os levantamentos topográficos medem hoje no terreno com precisão. Estas duas coisas, o papel e a realidade, raramente batem certo, e é aqui que tudo começa a correr mal. Muito bem, já diagnosticamos o problema, já vimos os exemplos, agora vamos à parte mais importante de todas. Como é que se garante a segurança jurídica de um ato? Como é que se pode ter a certeza de que uma propriedade está blindada contra este risco? Vamos então ver a solução. A resposta, a grande resposta, está aqui, no cadastro predial. O novo regime jurídico do cadastro predial define-o como o registro que contém a verdade sobre a configuração geométrica e a localização de um prédio. Reparem, não é só um mapa, é o documento oficial que diz: este prédio existe, tem esta forma e está nestas coordenadas. Mas atenção, ter o prédio no cadastro não é tudo. É preciso aquilo a que se chama de harmonização cadastral. E o ponto crucial é este. A realidade física e geométrica que está no cadastro tem que estar perfeitamente alinhada com a realidade jurídica do registro predial e com a realidade fiscal da matriz predial. As três bases de dados têm de contar exatamente a mesma história sobre o mesmo prédio. Então, na prática, como é que se alcança essa segurança? Estes são os passos essenciais. Tudo começa com a contratação de um técnico qualificado. É ele que vai verificar a conformidade com todas as leis e planos, vai medir e definir a geometria correta do prédio e, um passo crucial, vai obter a concordância dos vizinhos se houver alterações de limites. No fim, o processo culmina com a submissão de toda a informação para inscrição na Carta Cadastral, que é o mapa oficial do país. E aqui entra a figura central, o técnico de cadastro predial, o TCP. Ele é o perito certificado, o único que pode submeter as alterações à geometria dos prédios. O seu trabalho é garantir que cada levantamento e cada processo segue as novas normas e especificações técnicas, as NETCP, que são, no fundo, o livro de regras para não voltarmos a cometer os erros do passado. E o técnico não pede papéis ao acaso. A lei obriga-o a confirmar e a recolher provas. O trabalho dele é tão sério que assina um termo em como se responsabiliza pela legalidade da operação. A sua grande função é esta: ser a ponte técnica entre quem é dono e a autoridade competente. Ou seja, faz a ligação do proprietário à Direção-Geral do Território, a DGT. Portanto, o técnico não está a inventar burocracia. Está apenas a verificar se a alteração cumpre a lei. O que parece burocracia é, na verdade, um processo de segurança para quem é dono do terreno. No fundo, todo este rigor serve para garantir que o mapa oficial reflete a realidade legal das coisas. E com isto chegamos à conclusão central de tudo o que falamos. Depois de analisarmos o risco e a solução, a mensagem-chave é que o cadastro é de facto a peça fundamental de todo este puzzle. E a mensagem é mesmo esta. Temos de encarar o cadastro predial não como mais uma burocracia, mas sim como uma garantia fundamental da segurança jurídica da nossa propriedade. É o cadastro que transforma uma posse de facto num direito de propriedade que é inquestionável, protegendo-o contra o risco de um ato ser um dia declarado nulo. E terminamos com esta pergunta, que fica para reflexão. A escritura e o registro são, claro,
essenciais, mas sem uma base cadastral correta e harmonizada, a fundação legal da propriedade pode não ser tão sólida como se pensa. Verificar o estado cadastral de um imóvel não é um custo, é um investimento na sua segurança a longo prazo.